A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa IBD, Escola Bíblica Dominical. Já convido aos irmãos a pegarem a sua Bíblia, a sua revista, o cantor cristão também, que nós vamos louvar e adorar a Deus. Agradecemos por esse dia maravilhoso que Deus tem nos proporcionado, pelos livramentos também, né, irmãos? Nós temos que agradecer nesse tempo ainda de pandemia, de nós estarmos vivos, com saúde, principalmente nossa saúde espiritual, irmãos. Nós temos que orar pela vida da nossa igreja, muitos irmãos, em virtude, estava até conversando com o professor Caio, muita gente vai pôr desculpa na pandemia, da questão da frieza espiritual, de algumas situações aí na vida, mas nós temos ciência disso, que nosso Deus continua trabalhando, pandemia não atrapalha coisa nenhuma na nossa vida espiritual, pelo contrário, é tempo de buscarmos mais a Deus, animar-nos, né? Orar mais, meditar na palavra de Deus e ver que os acontecimentos estão aí, né, já escrito na Bíblia há muito tempo, e nós devemos somente nos fortificarmos no cumprimento das profecias que está revelada na palavra do Senhor. Então, nós temos que orar sim para os que estão fracos na fé, frios, mas não pôr a culpa na pandemia, porque isso somente está deflagrando realmente como estava a vida espiritual de cada uma das pessoas, não vou dizer nem só membro da nossa igreja, cada uma das pessoas que infelizmente estão se afastando, não estão orando em casa, não estão lendo a palavra, estão desanimados espiritualmente, estão somente deixando essas circunstâncias adversas tomar conta do seu coração, desanimados, mas é momento de nós buscarmos força no Senhor. Nosso Senhor está acima de qualquer circunstância, irmãos. Qualquer circunstância, qualquer coisa aconteça, Deus está no controle. Então vamos orar nesse momento, pedir a Deus que aqueça nosso coração, que possamos estar cheios do Espírito Santo e adorar a Deus e a gratidão de estarmos vivos, estarmos com saúde, não somos diferentes de que ninguém, poderíamos ter contraído esse vírus, poderíamos estar no hospital, poderíamos estar isolados em casa, mas nós estamos aqui nesta manhã, você na sua casa bem também. É momento de agradecer a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela minha vida e saúde. Quero agradecer Jair Mendes, que está aqui presente hoje, está aí com a sua função acumulada, hoje vai nos ajudar no som, vai ajudar tocando, que o irmão Pedro está ajudando o seu filho, e que Deus continue abençoando o irmão Pedro também, onde que ele esteja, que agora deve estar já lá em Osasco, ajudando na mudança do filho. Que Deus abençoe grandemente a vida do nosso irmão Pedro. E o Caio também, que está aqui presente, agradecemos pela vida dele, já vai nos trazer a lição, ministrar a lição da Escola Dominical, a última lição desse trimestre. Então, isso ficou na incumbência do Caio passar para nós essa lição. Nós agradecemos pela vida dele, a vida da sua esposa, a família, assim o Mendes também, estivemos orando pela sua viagem, pelo seu descanso, graças a Deus foi e voltou, debaixo dos cuidados do Senhor, está com as suas forças renovadas para continuar aí, ó, gastando energia na presença do Senhor. Isso é muito bom. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, estarmos juntos aqui, Senhor, nessa comunhão, para adorar o Teu nome, para aprender, Pai, coisas concernentes ao Teu reino, Senhor. Te agradecemos grandemente pela vida do Caio, que está aqui presente conosco, obrigado, e nós pedimos que tudo aquilo que ele estudou, aquilo que ele se preparou, que ele possa ter intrepidez, ousadia para transmitir a cada um de nós. Te agradeço pela vida do Mendes também, Senhor, que está aqui no som e imagem, também vai tocar hinos de louvores ao Teu nome, continue abençoando ele, que essa alegria, essa disposição nunca saia do seu coração, Senhor, nunca saia esse fervor de fazer a obra do Senhor. Também te peço pela sua esposa, a esposa do Mendes, a esposa do Caio, a Sandra, te peço pela minha vida, a vida também da minha esposa, das minhas filhas, ó Pai, esteja abençoando, e muito obrigado, Senhor, ter nos guardado, nos protegido, e cada irmão que está na sua casa também, acompanhando-nos, ó Deus, nós te agradecemos pela vida deles, pedimos que aqueles também estão frios, fracos na fé, esteja dando ânimo, Senhor, esteja despertando o teu povo, Senhor, porque é um momento de despertamento, não é um momento de nós recuarmos, não é um momento de abandonarmos, é até abandonar a nossa fé, é um momento de nos fortalecermos no Senhor, e na força do seu poder, é o momento de estarmos mais próximos do Senhor, buscando realmente a sua face, Deus, e nos humilhar diante do Senhor. Então, Pai, que dá abençoa, anima o teu povo a começar aqui no Jardim Tápolis, a cada membro, desde a criança, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos da nossa igreja, Pai, que eles possam estar cada vez mais firmes no Senhor, porque a presença do Senhor está em todo lugar,
está aqui conosco nesta manhã, mas está com o irmão também que está buscando na sua casa, em todos os lugares, Senhor. O véu foi rasgado e a presença do Senhor está no lugar que nós invocarmos o Senhor em espírito e em verdade, que os irmãos tenham essa consciência. É muito gostoso estarmos na comunhão aqui, é muito gostoso estarmos presentes juntamente aqui, Senhor, mas não podemos agora, mas nem por isso, Pai, nós devemos de nos esfriar e ficarmos tristes, porque o Senhor está presente conosco e continua conosco. Muito obrigado, nós te agradecemos, amém, Senhor. Nesse momento, então, nós vamos já adorar a Deus com o hino de número 148, a qual nós estamos despedindo desse hino hoje. Foi o hino do trimestre, 148, Hora Bendita, e nós estamos nos despedindo porque a semana que vem já começa uma nova lição, e o cântico é um cântico bastante conhecido, se eu não me engano é Já Refúgio e a Glória Eterna, Vencendo Vem Jesus, esse vai ser o hino do trimestre. Hino de número 148. Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro ao meu Senhor. E fim da hora da aflição, o dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que finda, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Amém. O texto da lição é a oração e o caráter de Deus. Esse é o tema da lição, a oração e o caráter de Deus. E o texto áureo é Romanos, capítulo 8, verso de número 32. Romanos 8, 32. Vai nos dizer assim, Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É uma pergunta do apóstolo Paulo. Vamos repetir, irmãos? Aquele que não poupou seu próprio filho, Deus Pai, né? Mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Esse é o texto áureo, e daqui a alguns minutos o Caio vai estar ministrando essa lição, a oração e o caráter de Deus. Vamos cantar mais um hino, que é o de número 17. O amor de Deus, hino de número 17.
decorridas geração, desde que aos judeus Cristo fez proclamação do grande amor de Deus. Que profundo amor servia quando aqui andou, terna santa simpatia ele nos mostrou. Veio aos cegos vista dar, luz nas trevas ser, pecadores que salva, perdidos recolher. Que profundo amor servia quando aqui andou, terna santa simpatia ele nos mostrou. Do qual os pobres desprezou, sempre os recebeu, paga sempre recusou, de graça tudo deu. Que profundo amor servia quando aqui andou, terna santa simpatia ele nos mostrou. Tempos já passados são, Cristo mesmo é, vida, vista, salvação obtém-se pela fé. Que profundo amor servia quando aqui andou, terna santa simpatia ele nos mostrou. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar já o professor Caio, que vem aqui à frente. Vamos orar. Eu não gosto de usar, e às vezes eu uso, irmãos. Orar mais uma vez, parece que é um peso, orar mais uma vez. Não, às vezes a gente usa esse mais uma vez, mas no sentido de prazer, de orar mesmo, né? Não é que vamos orar mais uma vez. Aí vai como um peso, né? E não é um peso, é uma alegria. Nós podemos orar, irmãos, conversar com o nosso Deus. Uma das coisas que nós começamos a conversar mais cedo ali, e é gostoso, a gente passa um pouquinho, é muito tempo, estamos passando distante um do outro, né? Só pela internet. Quando nós nos encontramos aqui, então a gente bate um papo antes de começar até a nossa gravação. E a gente estava conversando que nós, como batistas, nós oramos pouco. Nós gostamos de ler a palavra, gostamos de estudar a Bíblia, temos escola bíblica dominical, tenho tudo, mas os cultos de oração, nas igrejas batistas, dificilmente tem um culto forte de oração nas igrejas batistas, isso é tradicional. E é uma das coisas que nós temos que aprender, às vezes, com os pentecostais. Eles gostam de orar e oram bastante, né? Eles oram antes de iniciar, oram no meio, oram depois, e dobram os joelhos, e realmente eles buscam bastante em questão de oração. Então tem coisas que nós temos que aprender com eles também. E nesse tempo, é um tempo de despertamento e oração, e foi todo o tema da lição, né, nesse trimestre. Então que os irmãos possam ter se despertado a orar, porque oração é essencial, é a saúde da vida do crente, é a oração. Aí nós não podemos ficar sem orar. Então vamos agradecer a Deus pela vida do Caio, que já está aqui, e vamos entregar a palavra a ele nesse momento. Senhor Deus, mais uma vez te agradeço pela vida do Caio, e peço que o Senhor continue abençoando, usando ele, a sua mente, que o Espírito Santo que habita nele possa ter essa liberdade, que ele que nos ensina, ele que nos dá capacitação, ele que nos dá unção, para passarmos de uma forma simples, mas profunda. Não é simplista, simples, mas profunda, porque a tua palavra ela é profunda, as verdades do Senhor. Nós te agradecemos, amém, meu Deus, amém. A graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada coração, continue, sobre cada coração. Muito bom louvarmos ao Senhor. A palavra de Deus nos declara que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem sido nosso Deus. Como o pastor já disse, o tema da lição de hoje é a oração e o caráter de Deus. É claro que quando nós falamos do caráter de Deus, nós falamos da sua bondade, que é o que o autor da lição mais focou, a bondade do Senhor,
essa bondade infinita do Senhor. O nosso Deus, Ele não somente contém bondade em si mesmo, Ele é bondade. Ele é toda a fonte de bondade. Deus é bom e o tempo todo Deus continua sendo bom. A bondade do Senhor não depende das circunstâncias. A bondade do Senhor não depende do nosso caráter, manchado pelo pecado. Ele continua sendo bom, mesmo que nós não formos bons. E aliás, eu gosto muito daquela passagem onde o jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, que bem farei eu para lhe dar a vida eterna? E Jesus olha e fala: por que me chamas bom? Não existe nenhum homem bom, só Deus é bom. E é verdade, o homem não é bom por sua natureza, mas Deus, Ele é bom, e a sua bondade se manifesta em nossas vidas. A cada dia que nós acordamos, a cada dia que nós temos o desejo no coração de louvar ao Senhor, porque a palavra do Senhor declara que até o desejo de louvar a Deus vem dEle. Ele é bom quando a chuva cai sobre nós, sobre justos e injustos. Ele é bom quando a terra dá a volta em torno do sol, e o sol, todas as manhãs, vamos dizer assim, nasce sobre nós. Ele é bom porque nós não estamos com coronavírus. Ele é bom porque Ele tem mantido o nosso emprego, a nossa vida. Ele é bom porque Ele tem nos fortalecido. Ele é bom porque Ele tem manifestado a graça dEle em nossas vidas. Porque, irmãos, algo interessante, muitas vezes nós sabemos que Deus é bom, mas nós não sabemos a profundidade que se implica em nossas vidas. Então tem alguns objetivos que o autor colocou que eu achei interessante. Primeiro objetivo: entender como a bondade de Deus impacta na nossa vida de oração. É diferente, irmãos, nós orarmos para um Deus que é bondoso. Porque antigamente, as pessoas que serviam outros deuses, elas sacrificavam seus filhos, sacrificavam toda a sua fortuna, para aplacar a ira daquele Deus, que nós sabemos que é um Deus falso, para aplacar a ira de Zeus, para aplacar a ira dos Balaíns e tudo mais, e aplacando a ira daquele Deus, os pagãos, o Deus mandava chuva, a horta crescia, a mulher engravidava, e nós sabemos que o nosso Deus não pede nenhum sacrifício, a não ser a obediência, Então, para começar, irmãos, eu vou pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, Nós leremos do versículo 43 ao 45. Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito antigamente, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que é o natural, Jesus até fala em outra passagem: amar aqueles que vos amam é natural. Amar o pai, amar a mãe, amar os filhos, qualquer bandido ama. Qualquer pessoa de um caráter totalmente errôneo ama dessa forma. E odiar o inimigo é natural. Alguém te fez uma ofensa, você odeia aquela pessoa. 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Olha aí. Bendizei os que vos maldizem. Nós temos amado nossos inimigos, irmãos? Nós temos falado bem daqueles que falaram mal de nós? É difícil, mas é o que Jesus nos ensina. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A nossa atitude, para aquela pessoa que nos persegue, que nos maltrata, que fala mal de nós, é orar por essa pessoa, para que a graça de Deus alcance essa pessoa, assim como alcançou a nossa vida um dia, e continua alcançando, aliás. Por que Jesus fala para nós agirmos dessa forma? A resposta está aqui: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Por que faz o sol? Porque o sol nasce sobre bons e maus, e a chuva desce sobre justos e injustos. O que Jesus está falando aqui nesse texto, irmãos, é que Deus, Ele é todo bom. A chuva cai sobre justos e injustos. O sol nasce sobre justos e injustos. E nós, como filhos de Deus, com a vida regenerada,
com um novo coração, que não é o coração de pedra, é um coração de carne, nós devemos ter essa mesma atitude. Não fomos nós que amamos a Deus, Ele nos amou primeiro. Então nós não devemos esperar as pessoas nos amarem, nós devemos amá-las, porque Jesus as ama também. Então, se nosso Deus é bom, nós devemos praticar essa bondade também. Segundo objetivo, que o autor colocou, né? Compreender que Deus sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. Vamos entender essa frase. Devemos entender que Deus sempre coloca o nosso bem, o bem do ser humano, acima do seu próprio bem. E não foi isso que aconteceu? Quando Jesus desceu do seu trono de glória, do lugar que é dele, né, à destra do trono de Deus, e nasceu como um menininho lá em Belém? Não foi isso que aconteceu? Quando Jesus esteve na terra, em seu ministério de 3 anos e meio, nós não vemos nenhuma vez Ele fazendo algum milagre para benefício próprio. Jesus curou aos outros. Jesus expulsou o demônio das outras pessoas, edificou os outros. Veio para servir e não para ser servido em seu ministério terreno. Então nós vemos, irmãos, que o nosso Deus nos ama. Além de ser bondoso, Ele nos ama ágape. Ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus por nós, irmãos, não muda. Você pode hoje perder a fé. Engasguei um pouquinho na palavra, né? Perder a fé. Se apostatar da fé, é essa palavra. O pastor me ajudou. Mesmo assim, Deus vai continuar te amando da mesma forma de quando você aceitou Ele. Porque Deus nos escolheu, não quando nós levantamos a mão, ou quando a graça de Deus nos alcançou e aceitamos a Ele. Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Davi declara que quando o nosso corpo era substância informe ainda, quando nossos ossos ainda estavam encobertos, Deus já tinha escrito tudo num livro que nós iríamos passar, a qual as coisas vão acontecendo a cada dia e vão se cumprindo em nossas vidas. O amor de Deus não mudou por você, meu irmão e minha irmã, que pecou e precisa de arrependimento. Nosso Deus, Ele é bondoso, está sempre disposto a perdoar. O coração contrito e quebrantado, Deus nunca despreza. Ele nos ama e vai continuar nos amando, porque Deus é bom e Deus é amor. O amor de Deus não muda por nós. Isso tem que nos dar uma força, irmãos. Imagine, irmãos, se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, há muito nós já não estaríamos aqui. Porque a Bíblia declara que Deus olhou a terra e não viu ninguém, nem um justo sequer. Ele poderia destruir todos nós e fazer um outro povo melhor, uma outra raça melhor, mas não. Ele decidiu vir como homem, cumprir toda a lei por nós. Ele escolheu, né, ser cuspido, escarnecido, humilhado, quase morto de tanto apanhar, crucificado, levado os nossos pecados, ter morrido por nós e ressuscitado, para que hoje nós tenhamos vida, para que hoje nós tenhamos esperança. Por isso, irmãos, que a nossa esperança está num Deus bom, bondoso, está num Deus misericordioso, como nós vamos ver hoje. Não está nas nossas próprias forças, não está no governo, né? Não está no fim da pandemia. Nós queremos que acabe sim, né, essa pandemia e tudo mais, mas a nossa esperança está no nosso Deus, que não muda. O nosso Deus não muda. Ele foi bom e continua sendo bom e sempre será bom. Tudo que Deus faz é motivado pelo coração dele, que é bondoso e amoroso. Olha aí que é algo interessante. Então, o amor de Deus por nós é incondicional. O autor vai citar a vida de Davi um pouco mais para frente aqui, que eu vou falar com os irmãos, e aí vai dar uma visão mais ampla sobre isso. Terceiro objetivo, orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. As misericórdias do nosso Deus se renovam a cada dia e são infinitas. Meus irmãos,
Deus sempre nos dá aquilo que nós precisamos. E Ele sabe muito bem do que nós precisamos. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele sabe. Deus nos conhece de uma forma que ninguém nos conhece. Deus nos conhece, a Bíblia fala que nós estamos nus diante dEle. Deus conhece cada propósito do coração. Antes da palavra chegar à boca, Deus já conhece. Antes de eu vir aqui hoje e falar com os irmãos, Deus já sabia de todas as palavras. Ele conhecia, Ele que coloca. Ele que edifica, Ele que abate. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele nos dá sempre o que nós precisamos, irmãos. Por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes, o que nós precisamos não vai ser o que nós queremos. Vai contra a nossa vontade. Mas vamos confiar que Deus sabe muito bem do que nós precisamos. Ele sabe muito bem onde mexer no nosso caráter. Ele sabe muito bem aquilo que vai edificar, aquilo que não vai, aquilo que vai ter crescimento espiritual, aquilo que não vai ter. Por isso que muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você pede para Deus algo e Deus não atende. Porque Ele sabe que se Ele te der aquela coisa, você vai se afastar dEle. Por isso que acontece dessa forma. Vamos, para complementar aqui, vamos ver Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 9 ao 11. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? Se o filho pedir pão, você vai dar um pão, porque você sabe que o pão vai alimentá-lo e a pedra não. Versículo 10. E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, olha aí, novamente Jesus fala, né? O homem não é bom, vamos frisar isso, o homem é mau em sua natureza, por causa do pecado. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem? Então, assim, se nós, que somos maus, muitas vezes escolhemos o bem, Jesus faz a comparação do pai e seu filho, né? Nenhum pai vai querer o mal do filho, nenhum pai vai dar uma comida envenenada para o filho. Antes, o verdadeiro pai, ele vai o quê? Provar aquela comida, e se estiver envenenada, ele vai passar mal e não o filho. O pai verdadeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai dar o melhor para o filho e se privar do melhor para ele. E nós, na nossa natureza, somos maus, irmãos. Imagine Deus, que é bom. Será que Ele não sabe o que é bom para a nossa vida? Será que Ele não sabe o que nós precisamos mesmo? Será que a bondade dEle não se manifesta? Claro que se manifesta, irmãos. É que às vezes o nosso coração está tão endurecido pelas circunstâncias, pelo afastamento de Deus, que nós não percebemos a bondade de Deus em nossas vidas. Mas a cada minuto das nossas vidas, Deus manifesta a sua bondade. A cada minuto que nós respiramos, porque Deus se manifesta não só nas coisas grandes, aos nossos olhos, naquela cura maravilhosa, Deus se manifesta também nas coisas pequenas. São nos mínimos detalhes que nós vemos que nosso Deus é um Deus presente. E nós podemos confiar que nosso Deus é bom, que não é um Deus carrasco, como a Igreja Católica muitas vezes ensina, que vai nos mandar para o inferno se nós não servirmos a Ele. Deus não manda ninguém para o inferno, irmãos, nós sabemos disso. A pessoa vai para o inferno, a pessoa para ir para o inferno não precisa fazer nada. Ela só precisa estar do jeito que ela está. Não aceitando Cristo, ela está sob condenação e vai para o inferno. Então a pessoa não precisa fazer nada para ir para o inferno. E para ir para o céu, também não precisa fazer nada, tudo obra do Senhor Jesus Cristo. É somente aceitar o senhorio do Senhor Jesus, a graça dEle, e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Continuando então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias 29, versículo 11. Vamos lá no Antigo Testamento. Jeremias 29, versículo 11.
Podemos orar sabendo que os propósitos de Deus sempre são bons. Nós podemos ter a certeza, irmãos, que Deus não quer o nosso mal, Deus quer sempre o nosso bem. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O contexto aqui é o povo no cativeiro. O povo tinha pecado diversas vezes contra o Senhor. De longe, eles mereciam algum benefício do Senhor. Mas contudo, nosso Deus é bondoso, misericordioso, e não nos trata segundo os nossos pecados. Porque apesar do povo estar no cativeiro, como consequência dos pecados deles, Deus ainda tinha pensamentos de paz para esse povo. Deus ainda queria ter relacionamento com esse povo, como quer ter com nós hoje, irmãos. Deus queria ainda perdoar esse povo. Olha aí, que Deus misericordioso, bondoso. A bondade de Deus se manifesta em Jesus também, irmãos. Eu lembrei agora, quando Jesus estava sendo crucificado, ali, né, seus pés e suas mãos, nem posso imaginar a dor. Dizem que é uma dor tremenda, a ciência. E ele ali, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que estão crucificando o próprio Deus. Eles não sabem quem eu sou. Olha aí. Jesus não quis que Deus descesse fogo do céu e consumisse todos ali. Que se ele pedisse, pensasse, ia acontecer. Mas não, ele fala, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. E é interessante ver a vida de Estevão também, irmãos. Um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, falou só a verdade, falou só que Jesus era o Filho de Deus, e por isso foi apedrejado. E é uma pessoa cheia do Espírito Santo não quer a vingança do outro. Quando ele está sendo ali apedrejado, ele olha para o céu, vê Jesus à destra de Deus, imagina essa visão, né? Jesus à destra de Deus, e fala, Pai, não impute esse pecado a eles, perdoa eles. Mesmo sentimento de Jesus, eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão na ignorância. Esse deve ser o nosso sentimento também, irmãos. Deus tem para nós sentimento de paz. E nós? Que sentimento nós temos tido para o nosso próximo? Será que é sentimento de paz? Cuidado se não for de paz. Porque se nós recebemos de Deus a bondade, nós temos que transmitir a bondade. Nós não podemos receber de Deus a bondade e transmitir a maldade. Porque tem até o ditado, né? E é verdade, né? Violência gera mais violência. Se alguém te dá um soco, você dá outro, a pessoa vai dar outro, até um dos dois caírem. Mas se a pessoa te dá um soco, você vai para trás e fala, Deus te abençoe, você desmonta totalmente aquela pessoa. Porque o bem sempre vence o mal. Apesar de muitas vezes parecer, né? Que parece, né? Que o mal está vencendo. Não parece? Nós olhamos para o mundo hoje e parece que o mal prevaleceu. Parece que o mal está vencendo. E muitos até não creem em Deus por causa disso. Ah, não, Deus não é bom, não. Se fosse um Deus bom, não permitia que tanta coisa acontecesse. Lendo engano, Deus está no controle de todas as coisas. Né? Então Ele permite o mal para o ser humano ver aonde o pecado leva. Aonde o afastamento de Deus leva. E tudo que está acontecendo, Deus está permitindo. Mas uma hora Ele vai puxar a corda. Uma hora Ele vai julgar a todos. Porque Ele vai permitindo, vai soltando o freio. E uma hora Ele fala, opa, aqui eu sou o Senhor. Não foi assim que aconteceu com Nabucodonosor? Deixou Nabucodonosor se engrandecer. Né? Ele disse até que era Deus Nabucodonosor. E Deus foi deixando. Até que teve um momento que Ele falou, opa, você vai se tornar como os animais e vai reconhecer que eu sou Deus. Então assim, continua sendo em nossas vidas. Deus, por intermédio do profeta Jeremias, apresenta suas intenções de nos fazer o bem. E assim como Ele queria fazer o bem, quis fazer o bem ao povo, que estava ali no cativeiro pelos seus próprios pecados, assim Deus também hoje, irmãos, e sempre quer fazer bem para nós. Independentemente se você pecou ou não, independentemente se você está na presença de Deus ou não, Deus tem sempre pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele quer sempre o nosso bem. A palavra de Deus declara que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Claro que não. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Que o ímpio morreu nos seus pecados, Deus não tem prazer.
O prazer de Deus é que ele se converta dos seus maus caminhos. O prazer do Senhor é que a ovelha perdida volte para o aprisco. Que ele fala que feliz da vida coloca ela no ombro e traz ela de volta para o aprisco, né? Não é isso que Jesus fala em Lucas 15? Então, é interessante isso. Vamos continuar, irmãos, do versículo 12 ao 14 de Jeremias 29. Versículo 12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Olha que interessante, irmãos. Aqui é o Senhor falando através de Jeremias, que eu ouvi a oração do povo. Deus podia falar, vocês não foram a outros deuses? Vocês pecaram por vocês mesmos, vocês quebraram a aliança. Eu não vou ouvir mais a oração de vocês. E o Senhor fala, não, eu vou continuar ouvindo a oração de vocês, eu vou ouvir. Se vocês se converterem, se vocês se arrependerem, eu vou ouvir a oração de vocês. 13, versículo conhecido. E buscar-me-eis, e achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Que muitas vezes nós não achamos o Senhor, porque nós não buscamos Ele de todo o nosso coração. Aí que está o problema. Nós buscamos meia boca, nós não buscamos com inteireza de coração, né? Nosso coração, nós buscamos a Deus, falamos com os lábios, mas o coração está longe dEle. Nós devemos, irmãos, buscar a Deus com todo o nosso coração, porque a palavra de Deus nos declara que quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração, nós o achamos, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados, assim como foi com o povo, é conosco, irmãos. A Bíblia continua a mesma, o nosso Deus continua o mesmo, Ele é imutável. O mesmo Deus que agiu no povo, né, no Israel antigo, age na nossa vida da mesma forma. A única diferença, e grande diferença, é que nós temos a revelação completa através de Cristo, que é uma grande vantagem, né? Saber da vida eterna, saber do ministério de Cristo, que eles não sabiam, mas nós sabemos, né? Versículo 14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Olha a misericórdia de Deus, irmãos. E congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Quer dizer, Deus lançou eles para o cativeiro para corrigir o povo, né? Diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha aí. Deus não só fala que vai ouvir a oração do povo, como fala que vai tirar eles daquela situação do cativeiro. Nós achamos que o cativeiro é só para o povo antigo, para o Israel antigo. Mas sabia que muitos de nós, irmãos, continuamos vivendo em cativeiro? Nas correntes do nosso coração? Correntes essas que nós nos apegamos como se fosse a única coisa no mundo. Hoje, Jesus quer quebrar essas correntes do nosso coração. Correntes de idolatria, correntes que nos impedem de servi-lo como Ele deve ser servido, como Ele merece. Meus irmãos, vocês têm servido a Deus como Ele merece, como Ele é digno de ser servido, ou têm servido como última opção? Como vocês têm servido a Deus? Hoje, Ele também quer te tirar do cativeiro, como o pastor falou, do desânimo, da frieza espiritual. Sabia, irmãos, que o único pecado que tem como consequência a frieza espiritual é a idolatria? É o único pecado, os irmãos podem analisar na Bíblia, que tem como consequência a frieza espiritual é a idolatria. Então, meu irmão, minha irmã, se você está desanimado, se você está frio espiritualmente, analise a si mesmo. Alguma coisa tem no seu coração que está ocupando o lugar de Deus. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está certa. Assim como era no coração do povo, né, que eles adoravam outros deuses, nós muitas vezes também fazemos da mesma forma, irmãos, deixando Deus em último lugar. Deus não quer ser o último na nossa vida. Ou Ele é o centro, ou Ele é o primeiro lugar, ou Ele não é. Ou servimos a Deus, ou não servimos. O Evangelho é feito de radical, ou você é cristão, ou você não é. Não tem como estar no meio, no muro. Se você está em cima do muro, você já escolheu estar em cima do muro. Então, nós devemos nos posicionar hoje, irmãos, e confiar que nosso Deus é cheio de bondade e misericórdia. Pode chegar diante de Deus como você está, desanimado, frio na fé, porque a graça dEle vai completar a sua vida de uma tal forma que você nem vai entender.
porque o amor de Deus nos constrange. Deus seja louvado. Podemos tomar conhecimento dos propósitos de Deus para a nossa vida por meio da oração. É verdade, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. O próprio Deus faz uma conexão entre os seus propósitos para nós e a prática da oração. É verdade, na oração, irmãos, nós devemos buscar a vontade de Deus. Primeiro buscar qual que é a vontade de Deus. Às vezes, se nós estamos em comunhão com Deus, a nossa vontade vai estar de acordo com a vontade de Deus. Mas muitas vezes não vai estar de acordo. Mas é a vontade dele que tem que prevalecer. É na oração que o nosso eu diminui e Deus aumenta. É na oração, irmãos, que nós vamos cumprir o que João Batista falou. É necessário que eu diminua para que tu cresças. Nós diminuímos quando nós oramos e colocamos diante de Deus o nosso orgulho, a nossa hipocrisia e deixamos Ele trabalhar no nosso caráter. Aí sim, nós estamos matando o nosso eu. Nós não, né? Deus, através da oração. Mas toda vez que nós deixamos de orar, toda vez que nós deixamos de confiar na bondade do Senhor, o nosso eu se engrandece. E o nosso eu gosta de aplauso, né? O nosso eu gosta de tapinha nas costas. O nosso eu gosta dos prazeres do mundo. Mas nós devemos buscar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no Salmo 31, versículo 19. Salmos, né? Meio da Bíblia aí, né? 31, versículo 19. 31, versículo 19. Quão grande é a tua bondade, que guardastes para que os te temem, o qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Olha aí, o salmista está engrandecendo a bondade do Senhor, né? Olha, quão grande é a tua bondade, é insondável, irmãos. Faltam palavras para descrever o tamanho da bondade de Deus, irmãos. Deus é muito misericordioso. Ele já poderia ter voltado, Jesus Cristo, mas Ele não volta ainda porque Ele dá chance para aquelas pessoas que nos converteram, para que elas se convertam. Para que ninguém vai poder falar que não teve oportunidade. Porque Deus dá oportunidade a todos, né? Vamos também ver, irmãos, Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, 50. Gênesis 50, um texto particularmente que eu gosto muito, versículo 15 ao 20. Só um minutinho, irmãos. Vou olhar um pouquinho a goela, né? Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 5, capítulo 50, versículo 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, Jacó, né? Disseram, ficaram com medo, porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que fizemos, porque os irmãos de José colocaram ele na cova, lançaram ele na cova, venderam eles, né? José para os ismaelitas, né? Portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, 17, assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhes falaram. Os irmãos de José estavam aflitos, estavam com medo. Eles tinham feito muito mal a José. Por causa dos irmãos de José, José foi feito escravo, foi preso, né? Foi maltratado. Mas nós vamos ver, irmãos, o coração de uma pessoa que teme ao Senhor. Um coração de uma pessoa que entendeu a bondade do Senhor. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eles aqui por teus servos. Então os irmãos chegaram para ele e falaram, José, nós somos seus escravos, nós não merecemos nem estar na sua mesa, fizemos muito mal contra você. 19, e José lhes disse, não temam, porventura eu estou no lugar de Deus? Olha aí, vós bem tentastes mal contra mim,
porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José entendeu o propósito de Deus, que tudo que aconteceu na vida dele, o mal, aparentemente no momento, Deus tinha um propósito, porque Deus é bom. Então, assim como Deus era bom, José também foi misericordioso e bom. José poderia ter prendido os irmãos dele, poderia ter feito como escravo, mas aí José estaria agindo pela carne, né? A vingança, olho por olho, dente por dente. Mas José não agiu pela carne, José agiu pelo amor, pela misericórdia, e falou: eu não estou no lugar de Deus. Vocês fizeram mal contra mim, sim, mas o mal que vocês fizeram, Deus tornou em bem, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. E assim como a bondade do Senhor se manifestou na vida de José, também se manifesta em nossas vidas, irmãos. Sabe como as pessoas vão conhecer que você é um servo de Deus? Quando você praticar o amor e a bondade. Mesmo sabendo que nós não somos bons, mas nós servimos a um Deus todo bom. Nós servimos a um Deus bondoso, misericordioso. Então, Ele nos capacita a sermos dessa forma. Ser bom não significa que nós vamos ser bobo, irmãos. A Bíblia também ensina nós termos prudência, né? Ser bom significa que nós vamos entregar nossa vida a Deus para que Ele transforme o nosso coração de fé em fé, para que o nosso coração se torne um coração perdoador, um coração misericordioso, um coração que se compadece do próximo. Isso é bondade, se compadecer do próximo, ajudar sem ver a quem, ajudar sem nenhum interesse, orar pelos inimigos, né? Para que assim, como Jesus falou, né, nós venhamos nos tornar filhos do nosso Pai Celestial. Deus reserva uma provisão de bondade para aqueles que se refugiam nele. É verdade. Agora eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Romanos, lá no Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos 12. Vamos lá, Romanos 12, caminhando, né? Versículo 1 e 2. É um texto bem conhecido, né, irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus ou misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro ponto, o nosso culto é a nossa vida diante de Deus, né? Nosso corpo, né? As nossas atitudes. Esse é o nosso culto racional. Interessante que o apóstolo Paulo fala um culto racional, né? O culto com a razão, não o fideísmo. A nossa fé, ela também pensa. Nós pensamos se aquilo faz sentido ou não, e nós confiamos em Deus. Então não é algo assim que nós não pensamos, né? E não sedes conformados com este mundo, pecado, né? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única forma de nós conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é obedecendo. É a cada dia entregando nossa vida no altar de Deus como sacrifício vivo. Porque a partir do momento, meu irmão e minha irmã, que você aceitou Jesus, você não vive mais para você. Acabou o livre-arbítrio. Você vive agora para Cristo. A nossa vida não é nossa. Essa concepção, irmãos, que nós devemos resgatar. A vida não é nossa. A nossa vida é de Deus. Se a nossa vida não for para glorificar a Deus, não presta para nada. A folha, quando ela cai da videira, ela se seca. Mas quando ela continua na videira, ela continua recebendo os nutrientes, né? Então, irmãos, nós devemos entender que o nosso culto a Deus é a nossa vida no altar de Deus. As pessoas no nosso tempo estão cansadas de ouvir de Jesus, ouvir as pessoas falarem. Não estou dizendo aqui que nós não devemos falar, devemos, se for necessário. Mas a nossa principal pregação é a nossa vida. Não adianta, irmãos, eu vim aqui no domingo pregar para os irmãos se eu viver uma vida totalmente torta diante de Deus. Eu vou estar edificando outros e vou estar sendo reprovado diante de Deus.
Então, o que a palavra de Deus nos ensina em Romanos 1 e 2 é que nós devemos viver o Evangelho. Buscar a cada dia e deixar que Deus molde o nosso caráter. Porque só assim nós vamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem obediência, é impossível entender a vontade de Deus. Não tem como. Quando nós oramos, quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos o propósito de Deus. Verdade. Quanto mais conhecemos o seu propósito, mais Deus pode usar tudo o que nos acontece, até mesmo as coisas ruins, para trazer algum bem à nossa vida. E aqui eu estendo, não só a nossa vida, mas a vida do próximo. Porque quando Deus traz um bem à nossa vida, a bênção não fica só conosco. A bênção ela tem que ser manifestada às outras pessoas. Deus nunca nos abençoa para que a bênção fique só conosco. Deus sempre nos abençoa para que outras pessoas sejam alcançadas pela bondade, pela misericórdia e pelo amor de Deus. Outro ponto interessante da lição: podemos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos, como já disse no começo. Vamos ver Salmo 103, vou voltar lá para Salmos 103, versículo 10 e 12. Não nos tratou segundo os nossos pecados, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Versículo 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Não sou eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, assim como não tratou Davi. Davi ele pecou, sim, ali com Betseba, ali enviando Urias para a frente da batalha, um adultério, um homicídio, sofreu as consequências do seu pecado, o filho de Betseba morreu, né? O sangue nunca mais saiu da casa dele. Isso nos dá um alerta, né? O pecado tem consequências, e Deus muitas vezes não vai nos poupar das consequências. Mas contudo, Davi se arrependeu. Davi ele é um homem segundo o coração de Deus também, porque ele se arrepende, porque ele se volta ao Senhor. E aqui no versículo 11 fica claro isso. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Imagine, irmãos, se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, há muito já seríamos destruídos. O inferno é justo, irmãos, porque nós pecamos deliberadamente e nos afastamos de Deus. É justo, irmãos. É a aplicação da justiça de Deus. Mas Ele aplica a justiça dele na nossa vida com amor, e é por isso que Ele nos salva. A nossa relação com Deus se baseia em quem Deus é, e não em quem nós somos. Então a nossa relação com Deus se baseia em quem Deus é, um Deus de amor e bondade, e não em quem nós somos. Deus nos perdoa, não porque somos bons, Deus nos perdoa porque Ele é bom. Então a nossa relação com Deus não depende de nós. Nós temos que ver o Deus que nós servimos, que é um Deus bondoso, que está sempre disposto a nos perdoar. Uma das primeiras coisas que nós fazemos quando pecamos é parar de orar, é verdade. Uma vida mirrada, uma vida fraca de oração, ela é acompanhada por uma vida de pecado, com certeza. Isso é o maior erro que um cristão pode cometer na vida, parar de orar. Quando nós pecamos, aí é mesmo que precisamos nos agarrar com Deus. Muitas pessoas, elas não oram porque estão no pecado. Elas não oram, né, porque pecaram e têm até vergonha de orar. Deixa o orgulho de lado, meu irmão e minha irmã. Não tem vergonha nenhuma em orar quando você está em pecado. É aí que você precisa orar. É aí que você precisa se humilhar diante de Deus e falar: Senhor, quebranta meu coração, não estou conseguindo nem orar.
As palavras não saem da minha boca, mas quebranta meu coração. Eu preciso do teu perdão. Porque nós sabemos que sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, e sem mim vocês não podem fazer nada. E é verdade, irmãos. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Todos nós estamos propícios a cair. Todos nós podemos cair. Por isso que o nosso olhar tem que estar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Né? Porque se cairmos, Ele está segurando em nossa mão e Ele vai nos levantar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Devemos confiar plenamente, irmãos. Se você pecou, e se você se dobrou diante de Deus e pediu perdão e orou de coração, Deus te perdoa. E quando Deus perdoa, Davi entendeu isso, e nós precisamos entender. Ele não risca o nosso pecado do livrinho dele, vamos dizer assim. Ele apaga, ele joga no mar do esquecimento. Então nós podemos ter uma nova vida. Quando Deus nos perdoa, Ele nos dá a oportunidade de termos uma nova vida, uma vida renovada, uma vida que antes era para desonra, agora uma vida que é para a glória de Deus. Deus, Ele transforma a nossa vida em vaso de desonra em um vaso de honra. Porque quando nós caímos, presta atenção nisso, irmãos, nós caímos na mão do oleiro. Quando o vaso da nossa vida se quebra, ele se quebra na mão do oleiro. E tem uma grande diferença do vaso se quebrar na mão do oleiro e se quebrar fora da mão do oleiro. É Ele que transforma novamente a nossa vida, por mais cacos que tiverem, por mais no fundo do poço que tivermos. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos renove. Nós precisamos criar vínculo, relacionamento com o Senhor. Eu achei interessante uma frase que o autor colocou aqui, ó. Se Ele nos amou o suficiente para morrer por nós, Ele nos ama o suficiente para responder às nossas orações. Realmente. Nós só podemos conhecer um Deus pessoal através de Cristo Jesus. As pessoas, pela natureza, né, podem acreditar que existe um arquiteto, um Deus que criou todas as coisas, mas um Deus pessoal, um Deus que ouve a oração, um Deus que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida, até com os cabelos da nossa cabeça, né? Que a Bíblia fala que todos estão contados diante dele. Olha aí, que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida, é só através de Jesus Cristo. O Deus que se fez homem, habitou entre nós e morreu por nós porque nos ama. E pegou a ofensa que nós tínhamos cometido e levou sobre si, que foi capaz de sentir a ausência do Pai naquele momento na cruz do Calvário, que Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ali naquele momento, nossos pecados caindo sobre Ele, Deus por aquele momento virou as costas, porque Deus não coabita com o pecado. Ele foi capaz de sentir essa ausência do Pai, daquela presença que Ele sempre teve a vida toda, daquele amor incomparável, daquela fé inabalável, e morreu pelos nossos pecados, porque em nada pecou. Mas graças a Deus que ao terceiro dia Ele venceu a morte. Nenhum outro venceu a morte. Mas Jesus venceu a morte por nós. E nós podemos ter a certeza que assim como Ele nos amou, Ele ouve as nossas orações. Mas nós devemos entender, irmãos, Deus ouve, mas nem tudo que nós pedirmos, Ele vai fazer. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Muitas vezes, o que nós pedimos vai estar de acordo com a vontade dEle, Ele vai fazer. Mas muitas vezes, Ele não vai fazer. Ou simplesmente, Ele vai ficar em silêncio. Mas Ele continua ouvindo todas as nossas orações. Caminhando então para o final, né? Tem algumas coisas interessantes que o autor coloca para perguntar, né? Para a classe agora, para os irmãos no caso, né? Aqui ao longo do trimestre nós falamos de oração, né? Quais foram os benefícios de praticar oração nesse período de estudos? Então, meu irmão, minha irmã, reflita, né? Qual foi o benefício de você orar mais? De você priorizar a oração? Eu tenho certeza que foi algo bom.
Eu tenho certeza que foi uma vida espiritual mais robusta. Eu tenho certeza que você caiu bem menos, né, praticando a oração, com certeza. Qual foi o benefício que você teve em praticar a oração? Será que a internet, a televisão, ainda mais essa pandemia, tem te afastado de Deus? Será que os recursos, né, da mídia, da televisão, o trabalho, no caso, tem te afastado de Deus? O que tem te afastado de Deus, meu irmão e minha irmã? Analise seu coração, nós devemos olhar muitas vezes para o nosso interior. E se nós não conseguimos ver nosso interior, nós devemos pedir àquele que vê, que é o Senhor Jesus. Fala, Senhor, me mostra onde eu estou errando, qual é o meu pecado. Eu acho que estou te servindo corretamente, mas eu não estou sentindo a tua presença como deveria. Por quê? Então devemos nos questionar, irmãos. Hoje, o que tem te afastado da presença de Deus? E se tem algo que tem te afastado da presença de Deus, que tem te impedido de louvá-lo como Ele merece, que tem impedido a comunhão com Deus, deixa Deus tratar, irmãos, e tire isso da sua vida, porque isso não é algo bom, com certeza. Último ponto, à medida que as semanas foram se passando, você conseguiu aumentar o tempo de oração? Porque nós falamos aqui do tempo da oração, da duração da oração, né? Que nós devemos buscar a Deus 10 minutinhos, orar só na hora da comida, alguns, né? Ainda orar antes da refeição, né? Outros nem têm esse hábito, né? Ou orar naquele momento que nós estamos quase dormindo, amém, né? Devemos ter um particular com Deus, nós falamos sobre isso, né? Moisés tinha um particular com Deus, Abraão tinha um particular com Deus, todos, né? Os profetas, os servos do Senhor tinham um particular com Deus, Daniel, né? Tinha um particular com Deus. E você tem tido particular com Deus? O seu tempo de oração melhorou? Você conseguiu interceder pelos outros? Se não, você precisa se colocar na presença de Deus e começar a praticar. Terminando então. Vida de oração é o resultado de joelhos em terra, cabeça baixa, mãos entrelaçadas, aqui fazendo paralelo de como nós oramos, né? Mente voltada para Deus, buscando a vontade de Deus na oração, instrumentalizada pelo Espírito e abençoada pela graça de Cristo. Porque nós não oramos para um Deus carrasco, nós oramos para um Deus que é bom e misericordioso, porque as misericórdias de Deus são infinitas. Então, se você tem uma multidão de pecados, tire esse fardo das suas costas e coloque em Jesus Cristo, porque você vai perceber o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer ter um relacionamento com você e o quanto você precisa buscar a comunhão com Ele. Que Deus abençoe a todos. Isso foi o que Deus colocou no meu coração, o que eu não pude completar, que o Espírito Santo em sua graça venha completar. Amém? Obrigado, professor Caio, pela lição ministrada. Que Deus continue abençoando, dando sabedoria, usando a vida dele. Irmãos, rapidinho, antes de nós cantarmos mais um hino, terminar essa parte, já estou aqui com a revistinha da Escola Dominical do próximo trimestre, tá bom? E vai ser uma lição muito boa, Apocalipse e Revelação de Jesus Cristo. Então hoje estarei aqui das 11 a meio-dia para entregar a revistinha aos irmãos. Então os irmãos me procurem hoje, das 11 a meio-dia, que eu vou entregar a revistinha para os irmãos. Apocalipse e Revelação de Jesus Cristo. Já está comigo as revistinhas, tá? Nós vamos cantar o hino de número, nesse momento, hino de número 25, encerrando essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical. O amor. Que grande amor excelso
Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém pois pode duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos ver dado bem. Mas Cristo breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém. O amor de Deus. Vamos passar a reflexão da lição. Foi bem ministrada a oração e o caráter de Deus. E Romanos, o texto ora Romanos 8:32. Quero fazer essa reflexão rápida com os irmãos, porque esse Romanos 8:32, esse versículo isolado aqui, ele pode nos levar para muitos caminhos. Olha só: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Que todas as coisas são essas? O autor da lição, pastor Neuber, pastor do Rio de Janeiro, ele vai falar de a oração e o caráter de Deus. Então, para orar, nós temos que conhecer o caráter de Deus, porque pedir todas as coisas, ele vai entregar todas as coisas, tem que estar imbuído nisso o caráter de Deus. Nessas todas as coisas, é o caráter de Deus. E ele vai falar sobre o caráter de Deus, ele vai falar de alguns atributos comunicáveis. Há alguns atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. Nós vamos falar dos atributos comunicáveis de Deus, que são 3 que ele cita na lição, que é santidade. Então, a oração e o caráter de Deus, nós temos que pensar na santidade de Deus. Então, quando nós pedimos algo para Deus, nós temos que ver, mas isso aí está de acordo com a santidade de Deus? Por isso que o Caio mesmo falou, Deus é bom, Deus é bondoso, quer o melhor para nós. Mas então nós temos que conhecer bem esse nosso Pai, esse Deus, e pedirmos algo segundo o seu caráter. E uma das coisas que está aqui no caráter e nos atributos comunicáveis de Deus é a santidade. Olha só, Êxodo, no capítulo 26, verso 33, vai falar sobre a santidade de Deus. Êxodo, vamos lá em Êxodo, capítulo 26, verso 33. Vamos abrir comigo, Êxodo 26, 33. Vai nos dizer assim: na construção do templo, Deus dando as coordenadas, ele fala assim: pendure, começando no verso 33, pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo,
Coloque a tampa sobre a arca da aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado do norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, do lado do sul. Para a entrada da tenda, faça uma coluna de linho fino, trançado, e de fios de tecidos azul, roxo, vermelho, obra de bordador. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia revestida de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Então, Deus dando a coordenada na construção do templo, e falando do tabernáculo, e falando da separação do lugar santíssimo do lugar santo. O lugar santo era o lugar onde que o sacerdote fazia a expiação pelo pecado do povo, e era diariamente ali, havia esse sacrifício ali, no lugar santo. E Deus manda fazer uma separação, então, com um véu do lugar santíssimo. O lugar santíssimo só era para colocar ali a arca da aliança, e ali Deus fazia presente pela sua glória, no lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, e ali confessava os seus próprios pecados e o pecado da humanidade ali, tá? Uma vez por ano, fazendo essa separação, mostrando que Deus santo, lugar santíssimo, Deus santo, separado do pecado, separado do mundo, a santidade de Deus. E no lugar onde que é o lado de fora do tabernáculo, ali estava a mesa para o sacrifício, ali estava o incensário de ouro, ficava ali. Mas dentro do lugar santíssimo, somente a arca da aliança e a presença de Deus, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mostrando que Deus é santo, santidade, e é isso, separado de todo o erro e de todo o pecado. As nossas orações tem que ser oração, quando nós orarmos, falarmos com Deus, nós temos que ter isso em mente: Deus é santo. E se eu estou pedindo algo que não está de acordo com a santidade de Deus, não está imbuído isso nas minhas palavras, a santidade de Deus, não tem como Deus nos atender dizendo sim. Dizendo sim, por isso que ele fala a oração e o caráter de Deus. Algo que não está dentro da sua santidade, coisas que nós pedimos que nós vamos ver que é impuro, e não é da vontade de Deus, porque há impureza, há algo que não está de acordo com os atributos de Deus, então fica difícil dele responder sim para nós, a santidade de Deus. Outra coisa, oração e a santidade. Quando nós vamos chegar na presença de Deus, como sumo sacerdote, ele tinha que confessar os seus pecados. Ele não poderia entrar lá na presença de Deus com algum erro, com algum pecado, porque senão ele era fulminado ali. A própria glória de Deus fulminava ele lá, a santidade de Deus fulminava ele lá. Então ele tinha que confessar o próprio pecado, se purificar e depois confessar o pecado do povo também, porque ele não poderia entrar em pecado naquele lugar, e nem outros que não fossem sumo sacerdote, teriam então vazão nesse lugar, não poderiam entrar lá também, era só o sumo sacerdote, assim mesmo ele tinha que confessar os seus pecados. É claro que do Novo Testamento a gente vai ver que o sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado de cima a baixo, deixando todo crente pode ser o sacerdote, o sumo sacerdote, de entrar na presença de Deus, nesse sentido, de entrar na presença de Deus. Tá? Porque o único sumo sacerdote que nós temos, depois de toda a linhagem que nós vimos lá, as descendências, veio então Jesus é o nosso sumo sacerdote, só que ele nos liberou, em Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, há agora uma liberdade de nós entrarmos na presença de Deus. Mas de que forma? Deus mudou a sua santidade? Não, Deus continua sendo santo. Então, para nós chegarmos na oração, como que nós temos que chegar em oração, irmãos? Como chegar na oração é chegar na presença de Deus, confessando nossos pecados, confessando. E esse confessar os pecados, irmãos, como o Caio mesmo frisou, nós somos maus, nós somos seres ainda sujeitos ao pecado, por isso que quando nós chegamos na presença de Deus, irmão, nós já temos que pedir perdão pelos nossos pecados, e ali fazer uma oração, e essa oração não é a oração, perdoa todos os meus pecados, perdoa a multidão dos meus pecados, não é essa a oração, é a oração de você então ter consciência do seu erro. Deus, hoje eu cometi isso, hoje eu fiz isso, eu desagradei o seu coração, eu cometi tal coisa, e aí então
em Cristo Jesus, que você sabe muito bem, que está lá em 1 João capítulo 1, verso 9, que fala: se confessar os nossos pecados, se você dá nome ao pecado, você verdadeiramente está arrependido desse pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Então, irmãos, toda vez que você entrar na presença de Deus, ou procurar entrar na presença de Deus, entra confessando os seus pecados. Que dificilmente, no mundo que nós vivemos, e você ainda está na carne, você dificilmente vive sem pecado. A Bíblia fala que nós pecamos. Pensamentos, se você não chegou a agir, mas em pensamento você pecou. E aquele momento então é de confessar a Deus. Olha, Senhor, meu pensamento foi um pensamento, e você confessar a Deus e ali se purificar do seu pecado. E ali o Senhor, então, em Cristo Jesus, nos lava. Para nós chegarmos na presença de Deus e continuarmos na presença de Deus, nós precisamos constantemente confessar os nossos pecados. Como o sumo sacerdote fazia. Santidade, Deus continua sendo santo, irmãos. Irmãos, a gente tem crentes brincando com a santidade de Deus. Muito cuidado. Deus é santo, você não entra na presença de Deus de qualquer maneira, não. Não tem como entrar na presença de Deus de qualquer maneira. E eu vejo que alguns, se não estão frios, fracos e doentes, estão mortos espiritualmente. Porque eu vejo pessoas brincando com o pecado e achando ainda que adorando, acham que adoram a Deus, acham que ainda falam, pregam a respeito de Deus com a vida suja. E não confessam e não deixam o seu pecado, e achando que estão na presença, de forma nenhuma. Deus continua sendo santo, mesmo com a vinda de Jesus, mesmo que agora nós temos esse acesso, mas nós temos que ter consciência do nosso pecado e de confessar o nosso pecado, e que se nós estamos na presença de Deus é porque Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós precisamos ter a confissão. Se não é uma confissão, que é um arrependimento, que é realmente um pesar, uma tristeza por aquele erro, Deus não tem como responder a nossa oração. Não tem como você permanecer na presença de Deus. Duas coisas. Se a pessoa é crente, está vivendo assim, está fraco, está doente, precisa voltar a andar na presença de Deus, conhecendo o caráter de Deus, que é a santidade. E alguns que não estão nem aí, não estão nem aí, não se preocupam com a vida de santidade, não se preocupam com a santidade de Deus, eu acredito que alguns estão até mortos espiritualmente, precisa ressuscitar, nascer de novo. Caio chegou a citar um pouco sobre a apostasia, né? E por esse tempo que nós estamos vivendo, muitos apostatarão da fé. Aquelas pessoas que experimentaram o gostinho da vida espiritual, tiveram aquele prazer das coisas espirituais, mas infelizmente não ingeriram. Quer dizer, o degustador gostava, experimentava, gostava de estar na comunhão com os irmãos, gostava até de ouvir o louvor, a adoração aqui na frente. Pregação talvez não, mas gostava de ouvir o louvor e tudo. Mas não ingeriram, não fez parte do corpo. Esses realmente irão apostatar da fé, mas aqueles que verdadeiramente um dia ingeriram, verdadeiramente tiveram encontro com Jesus, estão frios e fracos, é momento de renovar, é de buscar mesmo a santidade, a presença de Deus, porque Deus diz: sede santos, porque eu sou santo, separados. Se separar do pecado do mundo. E quando acontecer e formos atingidos pelo pecado, confessar, irmãos, confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Não somos perfeitos não, mas procuramos viver uma vida de santidade, procuramos viver uma vida reta, íntegra diante de Deus, para que possamos ter essa comunhão com Deus e continuar numa vida de oração, que seja uma oração eficaz. Uma oração que seja uma oração que verdadeiramente a gente vê resultado. Mas para isso, primeira coisa, o autor diz, a santidade. Deus é santo e ele diz, sede santos porque eu sou santo. Segundo, a retidão e a justiça. Na oração, o outro caráter de Deus, que é um caráter comunicável, é a justiça, a retidão. Deuteronômio, no capítulo 32, verso 4. Vamos abrir em Deuteronômio 32, verso 4. Vai dizer assim, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos, e Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Olha aí,
Retidão, justiça. Então, quando eu oro, quando eu vou orar, eu tenho que lembrar que Deus é justo, Ele é reto. Será que a minha oração tem também nas palavras que eu estou dizendo, está imbuído retidão, justiça? Tudo bem, nós estamos orando segundo o caráter de Deus. Não adianta pedir uma coisa que é injusta. Não adianta pedir uma coisa que não é reta para Deus, porque Deus não vai atender, dizer sim. Ele vai ouvir e vai dizer não. Isso aí está fora da minha retidão, da justiça. Então o êxito na oração tem que estar imbuído então a retidão e a justiça. E tudo que ele faz, olha, todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e que não comete erros, justo e reto Ele é. Deus não comete erros. Deus não comete erros. E nós muitas vezes cometemos que nós somos equivocados. Quantas vezes eu já até preguei sobre isso, pessoas que estão sinceramente erradas, equivocadas nos seus pensamentos. Então, sinceramente erradas, às vezes pensam que está pedindo algo a Deus e Deus fala, não, está errado isso aí. Sinceramente erradas, pessoas equivocadas. Às vezes nós temos até boa intenção, mas no momento que vamos praticar aquilo, nós vamos ver que aquela boa intenção só não ajudou, porque nós não sabíamos no futuro que aquela boa intenção que eu achava que era boa, poderia repercutir. Agora Deus não, Deus Ele é justo e reto, Ele não se equivoca. Então nós temos que orar segundo a retidão e a justiça de Deus, pedir justiça e retidão, aí sim, vamos ter êxito nas nossas orações, eficácia nas nossas orações. Ah, pastor, aquela pessoa ela é tão boazinha, ela é tão legal, estou querendo fazer um negócio com ela, ter uma sociedade com ela, é uma pessoa boa, mas só que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, só isso, só falta isso aí, não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas é uma pessoa muito boa, é uma pessoa, não. Se nós formos ver na Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, a Bíblia fala, não vos prendais a um jugo desigual. Então uma oração dessa assim, é até contra a retidão de Deus, é contra, porque Deus sendo reto e justo faz tudo certo, como é que Ele vai unir uma pessoa que tem um pensamento, porque a nossa mente, a mente do cristão, ela é totalmente diferente, deve ser diferente da mente de uma pessoa do mundo, uma pessoa que não tem Deus na vida dela, não tem Deus. Então por isso, não tem como se prender a um jugo desigual, e se nós estamos orando dessa forma, nós estamos em contra. Então pede a Deus para converter o coração dessa pessoa. Senhor, então, aí sim, converta o coração dessa pessoa. Aí sim, um coração convertido, transformado, tem como a gente ter algum negócio com essa pessoa. E se prender um jugo desigual, não estou falando só somente de casamento não, principalmente casamento, mas não é só casamento, é fazer negócio. Tem pessoa que fala, eu prefiro fazer negócio com um crente, ou com não crente, do que com crente. É claro, irmãos, que tem muitos que se diz crentes, que infelizmente usam o nome de cristão para fazer coisa errada, para ser injusto, não tem retidão no seu trabalho, enrola, rouba, é desonesto no trabalho, né? Dá um dinheiro para comprar uma peça original, ele compra uma peça paralela para ficar com o dinheiro. Tem muito disso sim, e se dizendo cristão, não vou falar dizendo crente, mas não justifica, porque a pessoa pode falar o que ela quiser. Eu estou dizendo de a gente conhecer um servo, uma serva de Deus. E nós temos sim, nós temos que considerar todas as pessoas, nós temos que estar no meio delas sim, para ser luz, ser sal. Mas se prender um jugo desigual, está fora da retidão, está fora da justiça, da retidão de Deus. Deus, Ele deixa bem claro na sua palavra, irmãos. Nós temos que andar com pessoas que tenham a mentalidade de Cristo, e nós temos a mente de Cristo, o apóstolo Paulo vai falar lá em Coríntios, né? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, lá nos primeiros capítulos 1 e 2, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre o homem espiritual que tem a mente de Cristo. Então nós temos que ter negócio sim, e ter uma amizade, eu tenho mais amizade com a pessoa do mundo do que uma pessoa dentro da igreja, está fora da retidão, está fora da justiça de Deus. Como que nós temos amizade, mas amizade com pessoas que são lá de fora, e amigos íntimos, sendo que é uma pessoa que conselho, reto, justo, uma pessoa que tem a mentalidade do mundo pode dar. É aquilo que muitas vezes a pessoa fala, boba, vai continuar casada com esse camarada aí, meu, que isso? Quanto homem aí, ó,
Vai continuar? É isso, você é independente. Você não depende dele para nada, vai ficar, é isso. Ô rapaz, você vai ficar com essa mulher aí? Oxe, quanta mulher aí? E vai continuar sendo, é isso rapaz. Quantas mulheres no mundo vai continuar, é isso. Você não depende dessa mulher? São esses os conselhos. Conselhos que não são retos, justos da palavra. E como nós vamos então ter uma amizade íntima com a pessoa que não tem a mente de Cristo? Amizade, irmãos, a amizade que nós temos que ter é uma amizade que é com segundas intenções. Pastor, que amizade que é a segunda intenção? Eu tenho amizade com muitos assim que são do mundo, para quê? Para tentar ali no meio deles mostrar a luz de Cristo, mostrar que eu sou sal, para tentar então de uma forma que eles conheçam a Cristo através da minha vida, porque nós não podemos também, como Jesus falou, pegar um alqueire e colocar embaixo da mesa. Nós temos que estar lá para iluminar, mas eu estou dizendo para você que está lá, de vez de iluminar, está sendo apagada pelas trevas, fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo pensamento, e não tem a retidão e a justiça, pelo contrário, a sua mentalidade já está das coisas do mundo, pagando mal com mal, como foi falado aqui, não perdoando, não insistindo na vida conjugal, pelo contrário, minha colega mesmo falou, deu um conselho, ela está vivendo bem assim, e desistiu do marido, e pega esses conselhos, conselho que vem de novela, conselho que vem de programas que não tem a retidão e a justiça de Deus, e toma isso. Não, uma pessoa que diz isso para mim, ou ela não se converteu, ou espiritualmente está carnal. Eu prefiro ter amizade com uma pessoa do mundo do que uma pessoa da igreja, carnal, ou não se converteu. Eu prefiro casar com uma pessoa do mundo do que casar com uma pessoa da igreja, carnal ou não se converteu. Não tem como falar que uma pessoa dessa é espiritual, porque o espiritual não vai fazer isso. Eu tenho mais amigos. Não, é carnal ou não se converteu. Porque nós temos que sim, considerar todo mundo, temos que estar lá para influenciar e não sermos influenciados. Tem muitos que vêm com essa ideia, e quando a gente vai ver a vida espiritual dessa pessoa, é uma vida infrutífera. É uma vida que a gente vê que não tem eficácia na vida espiritual. Não estou falando nada de material. Talvez você tenha bem materialmente. Pastor, eu estou com um bom emprego, estou ganhando bem, fui promovida. E aí? O que tem a ver isso com vida espiritual? Quantas pessoas você tem influenciado a Cristo? Quantas pessoas você tem levado à retidão e à justiça? Quantas pessoas você tem visto que está sendo influenciada pelas coisas desse mundo, a cabeça você tem orientado para sair fora e ter uma mente de Cristo, ou orientar essa pessoa a ter uma atitude segundo Cristo? Retidão e justiça. Nossas orações têm que ser segundo o caráter de Deus, nós temos que falar sobre isso, sobre a retidão e a justiça, e viver essa retidão, essa justiça. E o terceiro ponto, e o último que eu quero falar, sobre a bondade. Então, santidade, Deus continua sendo santo, ele ficava naquele lugar santíssimo, o sumo sacerdote tinha que entrar lá uma vez por ano, mas tinha que confessar os seus pecados. Nós devemos realmente olhar para nós, irmãos, e quando chegarmos na presença de Deus, chegar de qualquer maneira não, olhar para nós e falar, será que eu estou apto para chegar na presença de Deus? Então, se não, confessar os nossos pecados e começar a orar, para que Deus atenda a nossas orações. Retidão e justiça, Deus é reto, é justo, tudo que Ele faz é correto, então não tem como nós pedirmos ou andar de forma incorreta ou injusta, e orar a Deus também não tem eficácia na oração. E o terceiro é bondade. Vamos lá em Lucas, até o Caio também já citou, a respeito daquele jovem rico, Lucas capítulo 18, verso 19, que vai dizer assim, Jesus ensinando aquele jovem rico, Lucas 18, 19. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Então, Molucano, só Deus é bom. E tem pessoas, por isso que eu falo, tem pessoas que é difícil de converter, irmãos, quando ela se acha boa. Tem pessoas que é religiosa. E aí você vai falar para a pessoa, não, eu não faço mal para ninguém. Eu não faço. Se eu não fizer o bem, o mal também não faço. Desejo bem para todo mundo. Então essas pessoas são mais difíceis de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, porque ele acha que a bondade dele, a bondade dela vai levar para o céu. Vai para o inferno aqueles que roubam, que matam. Esses vão, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém. Sou trabalhador, cuido da minha família. Então essas pessoas se acham boazinha, então é difícil, separa, essa bondade dela separa ela de Jesus, e Jesus deixou bem claro, não existe nenhum que é bom, a não ser Deus. Deus é
bom. Esse aqui fala da bondade na sua plenitude. Na sua plenitude. Porque às vezes a pessoa é boa num ponto, mas é ruim em outra. Às vezes a pessoa está acertando num ponto, está acertando no outro. O ser humano não consegue acertar 100%. Nós não conseguimos, nossa imperfeição. Às vezes a gente quer ser bom em tudo. Mas você vai ver que você vai ter muitas limitações. Alguma coisa você tem facilidade, outra você tem dificuldade. Por isso que fala, bom na inteireza, bondade somente vem da parte de Deus. Tudo que Deus faz é bom. Ele é bondade. E essa bondade não quer dizer que a bondade de Deus, quando Ele diz não, que nós precisamos, se Deus é bom, por que Ele não atendeu? Porque Ele quer trabalhar no nosso coração, na sua vida, na minha vida, a questão do que? Muitas vezes a santidade, a questão da retidão e justiça. Ele quer nos ensinar, por isso que eu não ou espera. Porque sempre Deus responde, irmãos. Sempre responde. É sim, não ou espera. É que a gente pensa que a resposta de Deus é somente o sim. Espera também não, porque hoje que a ansiedade está tomando conta do coração do povo, né? O povo muito ansioso, principalmente agora nesse tempo. Então Deus também mandar esperar. Eita, para alguns é muita dificuldade. Não, eu quero para agora. Ou se for até para ontem, já era para estar nas minhas mãos. E Deus às vezes fala, não, ainda não, eu vou dar, mas não chegou o tempo. Espera. Ou se não, não, porque está trabalhando. A santidade, a retidão, a justiça, e depois Ele vai mostrar a nossa bondade. Porque lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 31, olha só, Gênesis 1, 31. Gênesis capítulo 1, verso 31. Diz assim a palavra do nosso Deus. E Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Havia ficado muito bom. A sua criação, tudo que Deus fez, Ele fez muito bom. O que estamos passando e acontecendo, e é permissão de Deus, foi o homem que, infelizmente, com a sua mão, como ele, o homem não é bom, na sua inteireza, na sua bondade, então quando começou o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden, e já começou lá tudo ruim acontecer. Já começou lá no jardim do Éden, com a desobediência do homem, e dali por diante, ainda estamos passando por esse período, porque como foi falado, o homem não é bom na sua inteireza, por mais que ele acerte numa ponta, ele erra em outra, até o dia da modificação de tudo isso, onde vai ter um novo céu, uma nova terra. Nós vamos estudar sobre isso em Apocalipse, acho que vai chegar nesse ponto, novo céu, uma nova terra, onde que tudo vai ser restaurado, porque o plano de Deus não é frustrado. Por um período de tempo estamos nessa situação ainda neste mundo, mas Deus vai restaurar tudo, e tudo vai voltar a ser muito bom, com excelência, porque Deus que vai governar tudo, e Ele é bom, e a sua bondade, tudo que Ele faz é muito bom. Então, irmãos, a oração, para ter eficácia, nós precisamos buscar a santidade. Deus é santo, e Ele fala, sede santos, porque eu separa. Não é para você ficar separado no sentido de não conversar com ninguém, ou convida você para uma festa, né, festa familiar. Aí fala, vamos ter um aniversário do meu filho e tudo, considera você. Meu irmão, vá, eu vou. E às vezes eu vou ter um pancadão lá, tem um samba lá, tem bebida alcoólica lá, eu vou, levo meu presentinho lá, a coisa está me incomodando ali, aquele barulho, mas eu vou lá e falei assim, eu vim aqui com um propósito, de um dia que tiver um culto na minha casa, e um dia que tiver um trabalho na igreja, Ele vai retribuir essa visita que eu fiz aqui. Já vou com essa intenção, irmãos. Porque como a gente vai convidar uma pessoa para vir? Como que a gente vai convidar um dia para tiver um culto na sua casa, sendo que convidou e considerou você para você ir lá? E até comprou um refrigerante, que às vezes eles compram refrigerante, compram um suco. Para mim é suco. Onde que eu vou nas festas lá, já sabe. Não estou tomando mais refrigerante. Ah, então a gente vai comprar suco para você. Tá bom, compra suco. Aí já sabe até, compra o suco, fez aquela sala, e depois você despede, a pessoa fica muito contente, ela, obrigado, desculpa qualquer coisa, né? A gente gosta de beber, a gente gosta ainda de comer, mas um dia eu vou fazer uma visita na sua igreja também. Às vezes você nem convida, eles mesmos já ficam naquela dívida. Então não é isso, santidade não é você se afastar completamente, porque nós estamos no mundo. Jesus falou, não os peça que tira do mundo, mas que livre-os do mal. É isso, santidade é isso, é você não ser contaminado por aquele mal. Você não precisa ficar dançando ali com eles,
você não precisa ficar bebendo bebida alcoólica, mas você fala, eu considero você sim, quero ver o seu melhor para o seu filho, leva seu presentinho, faz a sua sala lá, depois você vai embora. Santidade é isso, é a postura, e as pessoas vão ver a diferença. Vão ver a diferença em você, lá no meio daquela festa vão ver a diferença, tem diferença nesse rapaz, tem diferença nessa jovem, tem diferença nesse homem que estava ali no meio, e vão ver que você ali está brilhando. Retidão e justiça, irmãos, sempre olhar, é reto isso aqui, é justo o que eu estou fazendo, porque tem que coadunar com a justiça e retidão de Deus, isso é reto, é justo. Como é que eu vou orar a Deus sendo que eu estou vivendo em injustiça? Fora da retidão de Deus? Contraindo comunhão com as trevas, tendo comunhão com as trevas, que retidão que é essa? Que justiça é essa? Não, mentalidade mundana e bondade. Deus é bom, Ele sendo bom faz tudo bom, e pedir a Deus, Senhor, coloca essa bondade no meu coração também, que eu seja uma pessoa boa, segundo a ação do Espírito Santo na minha vida, porque eu sei que de mim mesmo não sai bondade nenhuma. E quando alguém te elogiar pela bondade, você glorifique a Deus. Saiba que não veio de você. Saiba que Deus está agindo por seu intermédio. Porque a Bíblia é bem clara, nós somos maus. Somos maus. E às vezes nós queremos pagar o mal com o mal. E se você conseguiu pagar o mal com o bem, se alguém te fez mal e você ainda não desejou mal para aquela pessoa, pelo contrário, se precisar de você, você ajuda, porque Deus está agindo na sua vida. Então, sua oração, segundo a santidade de Deus, retidão e bondade, com certeza Deus vai te receber na presença dEle, e a sua oração vai ser uma oração com eficácia. Com eficácia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Então, que esse trimestre possa ter muita valia na sua vida, a respeito da oração, e como orar. Não é de qualquer maneira, nós aprendemos aí o trimestre todo. Faça uma retrospectiva, se você não estudou todas as lições, faça uma retrospectiva, mas aprenda a orar segundo a vontade de Deus. E a última lição é segundo o caráter de Deus. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus. Mais uma vez, eu quero repetir, estou aqui com as revistinhas novas, da 11 a meio-dia, para entregar para os irmãos, então venham buscar comigo aqui, tá bom? E aproveitar, já ver o pastor, né? Faz tempo que não vê o pastor também, já aproveita, pega a revistinha, já conversa um pouco com o pastor aí, depois vai almoçar, tá bom? Das 11 a meio-dia estarei aqui esperando os irmãos. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pela mensagem, pela tudo que nós ouvimos, que o Senhor continue nos abençoando. Ó Deus, nos ajude a viver uma vida santa, separada do mundo. Nos ajude, Senhor, a ter retidão e justiça, realmente, segundo o seu atributo, e também, Senhor, trabalhe no nosso coração, tira a maldade do nosso coração, que nós possamos agir com bondade, Senhor. Ajude-nos a estar no mundo, mas não ser influenciado pelo mundo, pelo contrário, procurar influenciar, mas influenciar para coisas boas, a luz de Cristo possa brilhar através de cada um de nós, ó Pai. Obrigado, nós te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.